Bem-vindos a Madrid. Bem-vindos à cidade de Madrid, onde cada rua, praça e esquina pulsa com uma energia contagiante e vai te envolver desde o primeiro instante. Ao desembarcar na capital espanhola, prepare-se para uma cidade que é ao mesmo tempo grandiosa e acolhedora, onde a tradição e a modernidade caminham de mãos dadas, criando uma experiência única e inesquecível. E o que dizer da gastronomia? Prepare-se para uma verdadeira festa de sabores. Das clássicas tapas, que você pode saborear em qualquer bar, até os pratos mais sofisticados nos mercados gastronômicos, como o Mercado de São Miguel, que nós vamos conhecer. Cada refeição é uma celebração e não deixe de provar um autêntico jamón ibérico. A cidade é famosa por sua vida noturna interminável, onde o dia só começa depois do pôr do sol e a madrugada é preenchida por risos, música e dança. Madrid nunca dorme e você também não vai querer perder nenhum momento. Bem-vindos a Madrid! E essa é a fila para entrar no Palácio Real. Se puder comprar um ingresso antecipado, faça. Eu vou voltar mais tarde. E essa é a Catedral de Almudena, ou Catedral de Madrid. Os jardins do fundo do palácio. É aqui que eles esvaziavam o pinico no século XVII. Eu quero esvaziar também. O Madrid City Tour, conhecido como ônibus vermelho de turismo, é uma das formas mais práticas de explorar Madrid. Operado no estilo Hopon-Hopov, permite que os passageiros subam e desçam em diferentes pontos turísticos ao longo do seu trajeto. O serviço conta com duas rotas principais: a rota histórica, que passa pela Porta do Sol, Praça Maior, Palácio Real, Gran Via e Museu do Prado, e a rota moderna, que explora áreas como Passeio de Castelhana, Estádio Santiago Bernabéu, Praça de Cibeles e o Distrito Financeiro. Os ônibus possuem um audioguia em vários idiomas, permitindo que os passageiros aprendam sobre a história e curiosidades da cidade na sua língua natal, enquanto desfrutam das vistas panorâmicas do segundo andar, que é aberto. É uma excelente opção para quem deseja conhecer Madrid de maneira confortável, cobrindo os principais pontos turísticos de forma flexível e conveniente. Você só desce onde lhe for interessante. Eu sempre recomendo dar uma volta completa em todas essas linhas, para só depois começar a descer nos pontos de interesse. Desta forma, realmente você pode ter uma visão completa da cidade de Madrid.
Carmina Burana. Essa é uma peça que eu gostaria muito de assistir. Teatro Apolo. Carmina Burana. Estamos passando pelo Real Jardim Botânico de Madrid. É um dos espaços verdes mais bonitos da cidade. Fundado em 1755 pelo rei Fernando VI, que queria incentivar o estudo das plantas e da botânica. Hoje, o Jardim Botânico conta com mais de 5.000 espécies, incluindo árvores centenárias, plantas medicinais, exóticas e ornamentais. Atrás desse jardim é o Museu do Prado. É um dos mais importantes museus de artes do mundo, fundado em 1819 pelo rei Ferdinando VII. Ele abriga uma coleção impressionante de pinturas, esculturas e obras de grandes mestres da arte europeia. É imperdível e merece uma visita. Museu do Prado. O Jardim Botânico de Madrid é um refúgio tranquilo no centro da cidade, perfeito para passeios relaxantes e para quem deseja conhecer mais sobre a diversidade botânica do mundo. Essa é a Porta de Alcalá, um dos monumentos situado na Praça da Independência. Foi construída em 1778 por ordem do rei Carlos III. Foi para substituir uma antiga porta medieval que dava acesso à cidade. Essa é a Porta de Alcalá. Essa é a Praça do Descobrimento, também conhecido como Praça de Colón. É um dos espaços dedicados à memória das grandes navegações e ao legado de Cristóvão Colombo. O destaque da praça é a estátua de Cristóvão Colombo, uma escultura neogótica de 1885, feita em mármore branco. Palácio de Cibeles. O Palácio de Cibeles foi construído entre 1907 e 1919. Inicialmente foi a sede dos Correios e Telégrafos da Espanha, recebendo o nome de Palácio das Comunicações. Mas, desde 2007, abriga a Prefeitura da cidade. Portanto, hoje temos aí a Prefeitura de Madrid, desde 2007. Esse é o estádio Santiago Bernabéu. É um dos estádios mais icônicos do mundo e é a casa do Real Madrid, um dos clubes de futebol mais vitoriosos da história. Inaugurado em 1947, o estádio foi nomeado em homenagem a Santiago Bernabéu, ex-jogador, técnico e presidente do clube, responsável por transformá-lo em uma potência global. Já o time do Real Madrid foi fundado em 1902
e se tornou um dos maiores clubes de futebol do mundo, acumulando inúmeros títulos. Madrid respira futebol e o Santiago Bernabéu é um dos seus símbolos mais marcantes. Merece uma visita. Quanto à história da cidade de Madrid, Madrid tem uma história que remonta à época pré-romana, quando a região era habitada por povos celtas e ibéricos. Durante a dominação romana, o local fazia parte da província de Lusitânia. Após a queda do Império Romano, os visigodos controlaram a região até a invasão muçulmana no século VIII. Foi durante o domínio islâmico que surgiu o primeiro assentamento significativo que podemos chamar de Mairite, que deu origem ao nome Madrid. Portanto, Madrid é realmente uma cidade muito jovem e muito nova do ponto de vista histórico, já que começou no século VIII. Com a reconquista cristã, Madrid foi tomada em 1085 pelo rei Afonso VI de Leão e Castela. A partir daí, a cidade cresceu gradualmente, tornando-se a capital em 1561. A capital da Espanha foi Toledo. Madrid só se tornou a capital da Espanha em 1561, quando o rei Filipe II decidiu transferir a corte de Toledo para Madrid. Madrid, portanto, é uma cidade extremamente moderna do ponto de vista histórico. A escolha foi estratégica devido à localização central de Madrid no país. A cidade cresceu rapidamente e se tornou um centro político e cultural. Durante os séculos seguintes, Madrid se desenvolveu e se modernizou, especialmente após o século XIX. Hoje é uma metrópole vibrante e o coração da Espanha. Finalizando o tour pelo ônibus vermelho. E lá na frente, em amarelo, uma das entradas da Praça Maior, centro da capital Madrid. E aqui a porta da Praça de Espanha, a Praça Maior, Madrid. E a Praça Maior agora durante o dia. Eles vendem as coisas aqui na praça. Eles ficam com cordas e é como se fosse um paraquedas. Se chegar a fiscalização ou polícia, ele levanta as cordas rapidinho e sai correndo. Incrível! Como eles seguram a cordinha. Um brinde à Espanha. E no primeiro restaurante, comer uma legítima paella em Madrid. Uma legítima paella espanhola de mariscos em plena Espanha. Espetacular! Um brinde à Espanha! Pronto.
Praça Maior, Espanha, Madrid. Mas acho que os moradores querem é silêncio. E essa é mais uma das portas, agora rumo ao palácio. Caminhando pelas ruas de Madrid. Se você realmente quer conhecer uma cidade, tem que ser a pé, mas sempre com um mapa na mão. Estamos na Praça do Oriente. Em frente ao Palácio Real de Madrid, a Praça do Oriente encontra-se a impressionante fonte de Filipe IV, um dos mais belos da cidade. O destaque da fonte é a estátua equestre de Filipe IV, um rei fundamental na história da Espanha. A estátua foi esculpida no século XVII. Estátua de Filipe IV. Palácio Real de Madrid. Foi construído no local do antigo Alcázar, que era uma fortaleza muçulmana. Em 1734, o Alcázar foi destruído por um incêndio. A construção do novo palácio começou em 1738, sob o reinado de Felipe V. O palácio atual foi concluído em 1764 e serviu como uma residência oficial da família real espanhola. Hoje é utilizado para cerimônias de Estado e visitas turísticas. E este é o pátio na frente do palácio. Em frente ao Palácio Real, temos a Catedral de Almudena. Espetacular essa arquitetura. Essa é a grandiosa entrada do Palácio Real de Madrid. É conhecida como escadaria principal, localizada no vestíbulo do palácio. Essa entrada impressionante leva os visitantes aos principais salões do palácio e é um dos espaços mais lindos da residência real. Foi projetada por Sabatini no século XVIII. A escadaria foi construída entre 1760 e 1765, seguindo um estilo neoclássico. Esta parte é dedicada ao rei Juan Carlos I e sua família. O rei Juan Carlos I foi um dos monarcas mais importantes da história recente da Espanha. Nasceu em 1938 e se tornou rei em 1975, após a morte do ditador Francisco Franco. Seu reinado foi crucial para a transição da Espanha da ditadura para a democracia, ajudando a restabelecer a monarquia parlamentarista, que está até hoje, e aprovando a Constituição de 1978, que garantiu liberdades e direitos aos espanhóis. Seu reinado foi marcado por avanços econômicos e diplomáticos. Em 2014, ele abdicou do trono em favor do seu filho, Filipe VI. Portanto, o atual rei da Espanha é Filipe VI.
que subiu ao trono em junho de 2014, após a abdicação de seu pai, Juan Carlos I. O rei Felipe VI nasceu em 1968, o mesmo ano que eu, recebendo educação militar, jurídica e política. Como monarca, ele tem trabalhado para restaurar a imagem da monarquia espanhola, com um bom serviço. Rei Felipe VI. Câmara do Rei, ou Quarto do Rei. Era o quarto de descanso dos monarcas espanhóis no século XVIII. Móveis luxuosos e uma cama decorada em ouro e seda. Local onde reis como Carlos III descansavam e realizavam reuniões privadas. Salão de Gasparini. Projetado no século XVIII e decorado pelo arquiteto italiano Gasparini, é um exemplo de rococó espanhol, com detalhes em ouro e tapeçarias bordadas. Era o salão privado do rei Carlos III. E vários aposentos intermediários incrivelmente decorados.
Sala de porcelana. Criada no século XVIII, durante o reinado de Carlos III, foi projetada para impressionar visitantes da corte com sua riqueza decorativa. As paredes e o teto são revestidos de porcelana branca e azul, fabricada pela Real Fábrica de Porcelana del Buen Retiro. Um dos exemplos mais raros e sofisticados de arte em porcelana aplicada à arquitetura. Demonstra o poder e a riqueza da monarquia espanhola no século XVIII. Esta é a Sala Amarela. A Sala Amarela era parte das acomodações privadas da família real. Seu nome vem do tom amarelo-dourado na decoração. Foi usada para reuniões e recepções de menor escala, além de momentos de descanso da realeza. Sala de jantar de gala. Sala de jantar de gala, também conhecido como comedor de gala. Criada para grandes banquetes da monarquia espanhola, é uma mesa gigantesca com capacidade para mais de 100 convidados, lustres de cristal e tapeçarias requintadas. É usada até hoje para banquetes de Estado, como o que ocorrem durante visitas de chefes de Estado estrangeiros. Essa é a sala de jantar mais impressionante que já conheci em todos os palácios que visitei. Impressionante. Utensílios em ouro e prata. Porcelanas com a letra C,
de Carlos III. Ali embaixo a entrada, estamos no segundo andar. Capela Real. A igreja dentro do Palácio Real de Madrid é a Capela Real. Ela é um dos espaços mais impressionantes do palácio, com uma rica decoração barroca e neoclássica. A capela foi projetada em 1738, no reinado de Filipe V. Sua arquitetura segue o estilo predominante do palácio, combinando os elementos barrocos e neoclássicos. Ainda hoje, a capela é utilizada para eventos religiosos ligados à Casa Real Espanhola. Um dos destaques da capela é seu magnífico órgão de tubos, considerado um dos melhores da Espanha. O Palácio Real de Madrid é uma das maiores e mais luxuosas residências reais da Europa. E muitas de suas salas são abertas à visitação, cada uma com uma história fascinante. Vamos conhecê-la. O Palácio Real de Madrid abriga uma das coleções mais valiosas de instrumentos musicais do mundo, especialmente os famosos violinos Stradivarius, expostos na sala de música. Esses instrumentos foram criados pelo lendário luthier italiano Antonio Stradivari no século XVIII e são conhecidos por sua qualidade sonora incomparável. A coleção inclui um conjunto único de 4 instrumentos, 2 violinos, uma viola e um violoncelo. Esses instrumentos ainda são utilizados em concertos especiais. Além dos Stradivarius, a sala de música do Palácio Real também guarda cravos,
pianos e outros instrumentos históricos que mostram a importância da música na vida da monarquia espanhola. É um dos tesouros culturais mais preciosos do palácio. Sala das Joias da Coroa, do Palácio Real de Madrid, abriga alguns dos tesouros mais valiosos da monarquia espanhola. Entre seus itens expostos, destacam-se a coroa real, o cetro e a espada do Estado, e outras peças simbólicas usadas em cerimônias importantes. Apesar de a Espanha ser uma monarquia constitucional e os reis não usarem coroas em sua proclamação, esses objetos representam o poder e a tradição da Casa de Bourbon. Além das joias reais, o Palácio Real também guarda uma coleção de tapeçarias, porcelanas, instrumentos musicais e armaduras, refletindo séculos de história da monarquia espanhola, um verdadeiro museu, mas ainda em atividade. E tínhamos, inclusive, um salão de jogos. É bom ser rei. Mais um salão maravilhoso. No patamar superior, há duas estátuas imponentes de leões de mármore, símbolos de força e poder. Ao longo da escadaria, há esculturas de monarcas e figuras mitológicas, que reforçam o prestígio da realeza. Esta é a estátua do rei Carlos III, sentado em um trono, feita no século XVIII. Carlos III foi um dos monarcas mais importantes da Espanha, governando de 1759 a 1788. Mais um salão maravilhoso. É importante lembrar que todos esses salões foram desenvolvidos ao longo de séculos. Agora imagine a quantidade de monarcas que desfrutaram disso até os dias de hoje. E observem que durante a visita eles recolhem o tapete, mostrando o piso original. Não sei o que é mais bonito, o piso original em mármore ou o tapete. Salão do Trono, projetado no século XVIII por Sabatini, é uma das salas mais imponentes do palácio. O teto tem um magnífico afresco de Tiepolo, representando a grandeza da monarquia espanhola. O trono
é protegido por 2 leões de bronze dourado. Era o local onde o rei recebia embaixadores e realizava audiências oficiais. Esse é o Salão do Trono. Essas são algumas das principais salas do Palácio Real de Madrid, que estão abertas à visitação. Isso sim é um palácio, impressionante em todos os detalhes. Lembrando que a diferença de palácio para castelo é que castelo é militar, enquanto que palácio é moradia e conforto. Em frente ao Palácio Real, temos a Catedral de Almudena. Começou em 1883. Foi planejada como uma igreja neogótica, mas depois adotou um estilo neoclássico para harmonizar com o Palácio Real. A Catedral de Almudena foi consagrada em 1993 pelo Papa João Paulo II. A catedral é dedicada à Virgem de Almudena, padroeira de Madrid. Aqui, o Teatro Real de Madrid, na Praça do Oriente. Cada trecho da cidade, uma arquitetura diferente. Na verdade, diferentes épocas. E quem diria, encontrei um pub espanhol, mas com todas as características irlandesas, mas só com cervejas espanholas. E as verdadeiras cervejas espanholas, Áquila.
Na frente um pub, atrás um restaurante. Um verdadeiro pub espanhol. Incrível que em toda Madrid é esse tipo de construção. Eu não vejo ninguém em nenhuma janela. 2,5 milhões de habitantes. E as ruas de Madrid o tempo inteiro lotadas de turistas. Meio assustador. Isso lembra o México. O espanhol também usa muito moto, bicicleta e patinete no transporte público. E aqui o centro histórico, na região do Mercado de San Miguel. Mercado de São Miguel. Mercado de São Miguel é um dos mercados gastronômicos mais famosos de Madrid. É um verdadeiro paraíso para os amantes da culinária espanhola. Localizado no centro histórico, próximo à Praça Maior, o mercado foi inaugurado em 1916. Aqui, os visitantes podem degustar tapas, frutos do mar frescos, presuntos ibéricos, queijos, vinhos, doces e outras iguarias locais. O ambiente vibrante e a grande variedade de opções fazem dele um dos pontos turísticos mais visitados de Madrid. Hoje, o Mercado de São Miguel é um símbolo da cultura gastronômica madrilenha, onde turistas e locais se reúnem para desfrutar de boa comida e um espaço histórico e charmoso. Mercado de São Miguel. Essa é a loucura do centro de Madrid, próximo à Praça Maior. Imagine que tudo isso aqui são moradias. Silêncio é o que eles não têm. Esta é a Igreja de San Isidro. É um dos templos mais importantes de Madrid e foi por muito tempo a catedral da cidade antes da construção da Catedral de Almudena. En un mundo donde tantas personas son timoratas, en un mundo donde nos encontramos mucha gente que ni para adelante ni para atrás, en un momento de tanta frivolidad, cuando hay que cambiar. A catedral foi construída no século XVII, entre 1620 e 1664, e é dedicada a São Isidro Labrador, o padroeiro da cidade de Madrid. O maior destaque da igreja é o túmulo de São Isidro e sua esposa, Santa Maria de la Cabeza, cujos restos mortais estão guardados em um altar especial dentro da catedral. E aqui é o Ministério dos Assuntos Exteriores e Cooperação, ou seja, Ministério do Exterior. E aqui é uma outra entrada da Praça Maior. Eles realmente gostam de futebol. Além das danças típicas e do flamenco. Real Madrid. Mantendo a tradição espanhola. Aqui sim é o centro histórico,
a região da Praça Maior e do Mercado de São Miguel, além de algumas viaturas da polícia. Estamos na Praça Maior de Madrid. É um dos locais mais emblemáticos e vivos da cidade, situada no coração do centro histórico. Foi construída no século XVII, no reinado de Filipe III. A praça tem um formato retangular e é cercada por edifícios de 3 andares com varandas e arcadas. Ao longo da história, a Praça Maior foi palco de diversos eventos, como mercados, touradas, coroações, julgamentos da Inquisição Espanhola e execuções públicas. Hoje é um ponto turístico movimentado, cercado por cafés, restaurantes e lojas tradicionais, sendo o local perfeito para sentir a atmosfera de Madrid. No centro da praça, destaca-se a estátua equestre de Filipe III, um dos símbolos da praça. E agora, a hora da hidratação. Cervejaria Áquila, desde 1900. Esta é a estátua do rei Filipe III. Mas é quando o sol começa a se despedir no horizonte que Madrid revela seu lado mais apaixonante. O pôr do sol pinta o céu com tons de laranja, rosa e dourado, criando uma atmosfera mágica que transforma cada momento em poesia. As luzes da cidade começam a brilhar suavemente, como se Madrid estivesse se preparando para uma nova dança, uma nova celebração. À noite, Madrid não adormece, ela renasce. As ruas se enchem de vida, os bares de tapas ganham ainda mais charme e as risadas ecoam pelas calçadas iluminadas. O ritmo do flamengo ressoa em tabernas escondidas e os sabores da gastronomia local aquecem a alma. E aqui é o Museu do Ramon. Imagine o que tem de presunto aí dentro. Vamos lá! Museu do Ramon Ibérico. E realmente, quando escurece, a magia acontece. E essa é uma das chocolaterias mais antigas de Madrid. É do ano de 1894, a mais antiga ainda ativa. E aqui é a rua da chocolateria mais antiga de Madrid. Paraíso do Ramon. A gastronomia na Espanha é espetacular. Aqui uma casa de café e chá
e de volta ao pub espanhol. E quando o sol começa a se pôr, não perca a chance de ver o céu de Madrid se transformar em uma paleta de cores deslumbrantes que tornam o fim do dia um espetáculo à parte. A cidade de Madrid é mais do que um destino, é uma experiência que vai ficar com você muito depois da viagem acabar. Uma cidade que convida você a se perder em suas ruas, se deixar levar por sua energia, quem sabe até se apaixonar. Porque em Madrid, cada momento é uma nova descoberta e cada dia é uma nova história, esperando para ser vivida. Caminhar por suas ruas é como dançar ao ritmo de uma melodia alegre e contagiante, que mistura o som das castanholas, o riso das pessoas e o burburinho vibrante dos mercados e praças. Madrid é uma cidade que não apenas se visita, mas se vive, se sente. É um lugar onde cada pôr do sol é um convite para se apaixonar pela cidade, pela cultura, pela vida. Porque em Madrid, cada instante é uma celebração da beleza e da alegria de estar vivo. Bem-vindos a Madrid, capital da Espanha. Até a próxima!